Faz diferença. Espírito Santo, nós estamos aqui na Tua presença, disponíveis para o Teu toque, disponíveis para a Tua palavra, disponíveis para que Você ministre nossa vida em nome de Jesus. Toma controle da nossa mente, do nosso coração. E Pai, nós declaramos a Tua vitória em nossas vidas em nome de Jesus. Todo ataque do inimigo seja cancelado sobre nós, sobre a minha casa, em nome de Jesus. E que a Tua paz, a Tua palavra tenham vida e prática, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Podem sentar. Obrigado. Glória a Deus. Para nós sempre é uma alegria muito grande estar com esta igreja maravilhosa, alegre, que assim como o pastor talvez fale de mim, mas ele também fala muito de vocês. E o que ele fala sempre são as alegrias, as bênçãos, e pensa em pastores apaixonados pelos seus filhos e suas ovelhas, são pastor Alex e Tamara. Apaixonados por vocês. Pelo amor de Deus, eles dão a vida, eles ficam mal, ficam bem, escalam montanhas, descem covas. Esses camaradas são tops. Então vocês estão no lugar certo. Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Esta é a passagem, o momento, o lugar onde já é o fim do dilúvio. Desde o capítulo 7, Deus mandou Noé colocar os animais dentro da arca. Todo o capítulo 7 aconteceu o dilúvio. Os dias de chuva, os dias em que a chuva permaneceu e os dias em que a chuva minguou. E no capítulo 8, as águas começam a diminuir e a arca, ela se estabelece. E Deus, de forma interessante, Ele pede para Noé que ele vai receber 7 casais de animais limpos e 7 casais de aves. Os animais não limpos, somente um casal. Esta consciência de ser animais limpos ou não limpos, isto está escrito na lei de Deus. Só que Moisés não existia na época de Noé. Como é que Noé sabia quais animais limpos e quais não eram limpos? Porque existe a lei escrita, que é a conhecida lei da Torá, a lei do Pentateuco, que você tem aqui, os primeiros 5 livros da Bíblia. E existe a lei oral. A lei oral é a que é passada de geração a geração desde Adão. Desde Adão, a lei de Deus ela já existia e ela é passada. Os filhos, Caim e Abel, entregavam ofertas. As ofertas de Caim e Abel, elas estão descritas na Torá, as primícias da terra, os primogênitos dos animais, a forma em como isso tinha que acontecer estava descrita na lei escrita de Moisés, mas Moisés viria depois. Temos então os exemplos de conhecimento, de relacionamento com Deus. Não existia a Bíblia escrita, isso que eu quero dizer. Não existia a Bíblia escrita, mas ainda assim Noé sabia o que existe, a palavra, conhecia a vontade de Deus. Você, por exemplo, é apaixonado pela palavra. Você está no culto da palavra. E se eu pregasse hoje algo que não fosse a palavra, você já ficaria com o olho estranho. Por quê? Porque nossa vida hoje é baseada na palavra. Só que na época de Noé, não existia a palavra, mas ainda assim, como é possível Noé conhecer a palavra se ela não havia sido escrita? Aí onde que entra
o relacionamento e a amizade que tinha com Deus. Você imagina obedecer a Deus sem a Bíblia? Você imagina ser guiado no seu ministério, na sua vida, sem a Bíblia e somente com pura amizade com Deus? Noé, então, conhecia quais eram os animais limpos, quais eram os animais não limpos. No capítulo 8, versículo 15. Então, falou Deus a Noé. Olha que lindo. Falou Deus a Noé. Quantos gostariam que essa fosse uma realidade na sua vida? E falou Deus com Alex. E falou Deus com a Márcia. Falou Deus com o Gustavo. Falou Deus a Noé dizendo: sai da arca. Fale comigo. Sai da arca, Noé. Muitos de nós temos escolhido entrar na arca porque a arca é um lugar de proteção diante do juízo de Deus. Você constrói uma arca para se proteger do juízo de Deus. Mas chega um momento em que Deus fala para você: é momento de sair da arca. É momento de você sair para o mundo e você começar a instalação do seu chamado e do seu ministério. O mundo precisa aquilo que há em você. O mundo precisa daquilo que você tem. O mundo precisa daquilo que você recebeu de Deus, porque foi Deus quem mandou a ele os 7 casais de animais limpos, o casal de animal impuro e os 7 casais de aves. Foi Deus que mandou isso, foi Deus que deu a Noé. E então Deus fala a Noé: sai agora da arca, sai agora daquele campinho de proteção, de medo, aquele campinho em que você não participava do juízo. O juízo acabou, agora o mundo precisa da bênção que há nas tuas mãos. Sai da arca, tu e a tua mulher. Muitos de nós estamos em uma arca neste tempo. Muitos de nós temos criado uma arca de medo, uma arca de proteção, uma arca de fé no inimigo, fé na morte. Talvez Deus esteja falando com você o seguinte: eu acho que já chegou o tempo de você começar a ser luz no meio das trevas. Muitos de nós talvez estamos esperando as coisas se normalizarem para normalizar a nossa vida cristã. Se Deus precisasse da tua vida normal cristã, você teria nascido 10 anos atrás, 20 anos atrás, 5 anos atrás. Você teria, quando falo nascido, você teria participado daquela geração de anos atrás. Mas você está participando da geração de hoje. E foi plano, controle de Deus que tudo isto acontecesse, e Deus planejou a sua participação neste tempo. E você está aqui então dizendo: Deus, eu estou esperando as coisas se normalizarem para que então eu possa agir. Quem sabe Deus está falando contigo: ei, eu preciso de você hoje. Eu preciso que você saia da tua arca agora. Eu preciso que você saia da arca hoje, porque o mundo lá fora precisa da bênção que há em você. Sai da arca, tu e a tua mulher, teus filhos, todo animal que está contigo, de toda carne, ave, gado, todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, povoem abundantemente a terra, frutifiquem, se multipliquem sobre a terra. Esta foi a ordem de Deus. Eu pergunto: existe nesse texto Deus pedindo uma oferta? Deus pediu para saírem todos os animais e multiplicarem e se frutificarem sobre a terra todos eles. Pergunto: Deus pediu uma oferta?
tema desta mensagem é a oferta que Deus não pede. Versículo 18. Então saiu Noé e seus filhos e a sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. E todo animal, todo réptil, toda ave, e todo o que se move sobre a terra conforme as suas famílias, saíram fora da arca. Versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou todo animal limpo e toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Eu pergunto de novo, Deus pediu esta oferta? Não há uma instrução de me dar uma oferta, é algo que Deus estabelece uma ordem, Deus estabelece uma direção, Deus estabelece um conselho, Deus fala, sai da arca, meu mano, vamos embora porque o mundo precisa daquilo que há em você, precisa de multiplicar a fé que há em você, o mundo precisa da luz que há em você. E a primeira coisa que Noé faz, tinham 7 pares de animais limpos, 7 pares de aves. Ele pega um par de animal limpo, um par de aves e os oferece a Deus como oferta. Deus não pediu essa oferta. De forma interessante é que a palavra, versículo 20, e edificou, construiu, não é um altar. Diga comigo, um altar. Esta é a primeira vez que aparece a palavra altar na Bíblia. Esta é a primeira vez que se faz referência de um altar. E quando nós temos Noé saindo da arca, a primeira coisa que ele pensa, a primeira coisa que ele faz é agradar a Deus com um cheiro suave. Deus, como que eu posso te agradar? A edificação do altar. Altar significa é um lugar onde algo será morto para oferecer em adoração. O altar é uma mesa onde algo será morto para oferecer em formato, depende que seja um sacrifício ou um holocausto. Existe a diferença de sacrifício e existe a diferença de holocausto. Sacrifício se refere a imolação e perdão de pecados. Quando se fala que Cristo foi sacrifício para nós, a morte de Cristo trouxe imolação, redenção, limpeza, purificação pelos pecados. E quando se fala, por exemplo, de mortes, de mártires, de pessoas que morreram em nome de Cristo, porque eles não têm poder de limpar nosso pecado, porque eles foram sacrifício de holocausto, cheiro suave, oferta. Então existe o sacrifício que é para a imolação de pecado e existe o holocausto que é para agradar, como aquela flor que o homem dá para a esposa, somente para te agradar. Por que você trouxe flor, meu amor? Você fez alguma coisa? Não, simplesmente porque é quinta-feira, meu amor. Todo mundo diga oh. As mulheres deram um sorriso de orelha a orelha, sonhando agora por esse momento. Eu te dei uma dica, tá? Noé construiu um altar. Noé construiu um altar de holocausto. Eu quero incentivar você a pensar comigo no seguinte ponto. Nós queremos, às vezes, dar ofertas a Deus, mas queremos dar oferta sem altar. Diga comigo, toda oferta precisa de um altar. Diga comigo, o altar é o lugar em que a oferta morre.
Se eu não ofertar no altar, a oferta não vai morrer. Eu não estou falando deste altar. Eu estou falando de um altar que você tem que construir na sua vida para Deus. Eu não estou falando de você vir ao altar, porque isto aqui não é o altar, isto aqui é uma base, um piso, uma elevação. Porque biblicamente o altar ficava fora do arraial. Tanto o altar de holocausto ficava fora do tabernáculo, no átrio, e o altar de sacrifício ficava fora do acampamento. Então eu não posso chamar isto de altar. O altar é algo que você precisa construir, porque você tem que planejar o momento em que você vai oferecer algo a Deus. E essa oferta que você vai dar a Deus não é de semente para multiplicação. Existe a oferta em que você está planejando uma multiplicação. E isso não é pecado. Você não pode julgar o agricultor que ele está semeando as suas sementes na terra e de repente, porque tem aquela clássica frase, eu não posso dar com interesse. Não, eu vou ofertar porque essa oferta vai multiplicar na minha vida. Eu estou dando aqui pensando no meu 100 por 1. Você não pode falar para um agricultor, aqui, você não pode colocar semente na terra, você não pode pensar na colheita não, tá? Eu falei, como assim? Então eu estou fazendo o que aqui? Então existem ofertas que você faz pensando na bênção que vai chegar. Isso não tem problema. Eu faço isso direto. Às vezes a situação, aperta e eu falo assim para a Janete, é momento de ofertar. Mas aquela oferta que traz multiplicação, então eu preciso terra fértil. Aí eu vou como fulano e falo aqui, tenho isso para você. Não é muito, mas é tudo que eu tenho. De repente vem a multiplicação nos seguintes dias. Porque é uma estratégia de dar, receber, multiplicação, essa é a estratégia. Mas aquilo não foi um altar, aquilo não foi uma oferta de holocausto. Foi uma oferta de semeadura para a multiplicação. Eu tive interesse nisso. Agora, a oferta de holocausto é algo que você vai dar a Deus e que morre e você não vê mais. O que você pode dar a Deus da sua vida, da sua mente, do seu tempo, em que isso é dado a Deus somente para trazer um sorriso dele, somente para ele sorrir? Ninguém vai te dar parabéns, ninguém vai te dar um título, ninguém vai te dar uma posição, ninguém vai te colocar em uma foto de que você fez um diploma, um certificado daquilo que você está entregando. É uma oferta em que você está dando a Deus somente para dizer, Deus, te amo. Às vezes eu vou fazer compras e eu chego com chocolate em casa. Amor, você gosta desse chocolate, é o teu favorito, né? Ela já pega, né? Sorri, já pega. Fala, amor, comprei outro também. Aí de repente teve uma ocasião em que meu filho, ele comprou 10 chocolates desses para a Janete. E aí aí a minha esposa tinha uns 10 chocolates e assim, my precious. Aí, amor, você ainda tem chocolate? São meus. Então, coisas que você tem que dar, você não pode esperar pegar de volta. Você deu. O que você pode ofertar a Deus em que você vai agradar Ele? Em que tal isso, Alderi, mas como que eu posso, de onde que eu posso tirar? Noé tirou dos animais limpos e das aves. Existiam 7 pares de cada um. Ele não pegou dos animais impuros, porque senão iriam ser zerados, né? Iam ser extintos. Mas ele pegou daquilo que era abundante, aquilo que Deus tinha dado mais para ele. Deus tinha dado 7, fale comigo, 7. O número do homem é o número 6.
Deus fez o homem no sexto dia. No capítulo 6 acontece toda uma reformação do homem. O homem sempre fala do homem no capítulo 6. O sexto livro da Bíblia é o primeiro que tem nome de homem. O 6 vai falar sempre do homem. O número de Deus, nós pensamos que é o 7, mas não é. O número de Deus é 1, porque Deus é único. Deus é um. Deus é um Senhor, um Espírito, uma manifestação. Deus é um só. O número 6 mais 1, quanto dá? Que é considerado o 7, o número da perfeição. Ou seja, perfeito é quando Deus está junto com o homem. Quando o homem está sozinho é uma coisa, quando Deus está ali é uma coisa, quando os dois se juntam, Deus diz: isso é perfeito. Deus deu 7 pares, e então houve Noé, pegou, Deus, você me deu. O que Deus tem te dado nesta pandemia? Quais são as bênçãos que Deus tem te dado? Tenho certeza que você tem histórias, você tem lembranças de coisas que Deus tem te dado, renovações que Deus tem te dado, sonhos mortos estão sendo ressuscitados na sua vida nesta pandemia, e você fala: what? Como? Mas Deus tem te dado. Ah, mas Deus tem tirado. Sim, Deus limpou a terra. Mas Deus deu abundância para Noé para multiplicar após isso. Então Deus deu a você para que chegasse o momento de você sair da arca. E você então agora, sem Deus pedir, você oferecer a Deus no altar. Você construir o altar a Deus. Construir, edificar. O que você pode edificar, construir? Que sistema, que horário, que dia, que momento familiar você pode construir na tua casa, na tua agenda, no teu conceito, na tua vida devocional? O que você pode construir para Deus e lá você entregar a sua oferta só para agradar a Deus? E ninguém está te pedindo, Deus não está te pedindo. A minha esposa fala comigo assim: quando eu te peço algo e você não faz antes de eu te pedir, e você só faz depois de eu te pedir, não sei se toda mulher fala isso ou pensa assim. Quando você faz o negócio só depois de eu te pedir, você sabe o resto da história. Homens, não sei se vocês já ouviram essa frase em alguma vez. Aleluia, estou levantando uma mão lá. Amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te ajude, te fortaleça em nome de Jesus. Só porque eu te pedi, né? Deus não está pedindo oferta. Deus não está pedindo. Existem ofertas que Deus pede, mas existem ofertas que Deus não pede. E o fato de Deus não pedir não quer dizer que você não tem que dar. Existem ofertas, existe a oferta que Deus não pede. Qual foi a consequência desta oferta? Por que esta palavra impacta a minha vida? Porque Deus, Ele sentiu o cheiro da oferta, e Ele não falou com Noé que aquela oferta tinha sido agradável. Olha só, sabe quando você faz um agrado para alguém, você nunca soube se a pessoa recebeu bem ou não? Você fica talvez com curiosidade, gostaria pelo menos um obrigado, né? Alguma coisa. Mas diz o texto, versículo 21, e o Senhor cheirou o suave cheiro e disse: o Senhor em seu, não diz que Ele falou com Noé,
Ele disse no seu: não tornarei mais a amaldiçoar a terra. Peraí, gente, pausa. Deus está dizendo, nele mesmo, depois da oferta: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Eu estou lendo direito. Ali diz então que Deus só decretou que não iria mais destruir a terra após a oferta que ele não pediu. Noé modificou o futuro da humanidade por uma oferta que ele não pediu. Noé nunca talvez soube disso. Talvez hoje nós estamos desfrutando de uma alegria, de uma bênção, de uma vida por causa de uma oferta que Deus não pediu. Deus disse em seu coração: não vou matar mais todo mundo. Que oferta, não é? Você não precisava, não é? Sabe quando alguém te oferece algo e você diz: não precisava, mas que bom que você fez. Não precisava, mas que lindo. Oh, eu quero te dar uma oferta, Alderi. Não precisa, meu número de conta é Agência Caixa 1638. Não precisa, mas como é agradável. E essa oferta, ela trouxe uma modificação no planeta inteiro. Deus disse em seu coração: você pode provocar Deus falar no seu coração e Ele decretar bênção para a sua vida, a sua geração, por uma oferta que Ele não pediu. Deus não pediu. Versículo 22, enquanto a terra durar, semente, cega, frio, calor, verão, inverno, o dia não cessarão. Abençoou Deus Noé e seus filhos e disse: frutificai e multiplicai. Deus não tinha já feito isso? Deus não tinha falado no versículo 17: e multipliquem sobre a terra? Mas Deus não tinha falado a palavra abençoou. Existem ofertas que Deus não pede, mas depois de você dar a oferta que Deus não pediu, Deus vai abençoar de uma forma em que você não estava no roteiro, não estava no planejamento, não estava no caminho. Deus falou assim: eu gostei desse cheiro, vamos acrescentar uma bênção nova neste momento. Deus abençoa. Versículo 9. Eu estabeleço a minha aliança convosco. Tudo isso depois de uma oferta que Deus não pediu. Eu estabeleço uma aliança com vocês. Quando você olhar para as nuvens, você verá meu arco, a minha esperança. A minha esperança, você tem que olhar para o céu, não olhar para a televisão, não olhar para uma máscara, não olhar para um lockdown, não olhar para as limitações. A esperança, a aliança, ela se vê no céu. Quando você olha para o céu, você consegue enxergar a aliança de Deus. E algo muito lindo, muito lindo. O chamado arco-íris, que nós conhecemos como arco-íris, que biblicamente é arco. Sim, a palavra íris. O arco, quando você olha para ele, você vê ele só um arco. Matematicamente, dentro da geografia, o arco é pedaço de qual forma? Oi? De um círculo. E vocês sabiam que o arco, visto de cima, visto de um avião, ele não é um arco, ele é um círculo completo. Só pode ser visto um círculo completo visto de cima. Quem está embaixo vê um arco, vê um pedaço. Quem está em cima
vê uma aliança, vê um círculo. Deus está dizendo: eu estabeleço a minha aliança, esta é a minha aliança. Deus enxerga uma aliança, Deus enxerga um pacto, Deus enxerga um círculo. Você que está debaixo, você só vai enxergar um pedaço, mas ainda assim, esse pedaço é suficiente para você ter esperança de que eu serei fiel na sua vida. Tudo isso por uma oferta que Deus não pediu. Existe outro momento que eu gosto muito de falar, outra oferta que Deus não pediu. Mas antes de falarmos desse segundo momento da oferta que Deus não pediu, abra comigo Gênesis capítulo 12. Quem está aí, diga amém. Amém. Ora, versículo 1, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua e da casa do teu pai, da terra que eu te mostrarei. Versículo 4, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E tem uma vírgula aí, e diz assim: e foi Ló? Ló, não tinha que estar lá. Deu e obedeceu Abraão a Deus, vírgula, e acrescentou uma ajudinha a Deus. Tanto que Deus faz menção disto na Torá, porque a escrita do Gênesis não é um simples testemunho. É o próprio Deus falando e contando a história para Moisés no monte. Moisés, deixa eu te contar como aconteceu. Então cada palavra, cada vírgula, cada momento da Torá, Deus falando para Moisés, é o Deus narrando os detalhes. Então, versículo 5, e tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, e partiram. Agora capítulo 13, versículo 1. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul. Ele e a sua mulher, e tudo o que tinha. O versículo seria perfeito se terminasse ali. E Ló com ele. Isso estava incomodando a Deus, porque Deus não estava mais falando com Abraão. Por causa de que Abraão estava tentando ajudar a Deus, Deus não estava falando mais com ele. Versículo 4. 13:4, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, Abraão invocou ali o nome do Senhor. Versículo 5, e também Ló com ele. Sabe aquele pecadinho, aquela situaçãozinha horrorosa que nos segue? Mas você que chamou, você que convidou. Sabe aquele medo? Foi você que está atraindo, você que está se alimentando disso. Sabe aquele pavor? É você que está dando espaço para ele se instalar na tua vida. E chega um momento em que você vai invocar o nome de Deus, e o medo, o pecado, o ruim, aquilo que não é para você estar junto contigo. Você levantando as mãos, escutando louvor, e o Lozinho contigo escutando louvor, dizendo: não gosto dessa música não. Coloca aquela que fala do homem, que fala de você, que você é top. No momento de adoração não gosto não. Não é, porque a carnalidade. Ló representava a carnalidade de Abraão. Versículo 6. Em outras palavras, o versículo 6 diz assim: lê o versículo 6, escuta o que eu vou ler. E o coração do homem não tem capacidade para habitar junto o espírito com a carne. Não tinha a capacidade a terra para poderem habitar juntos,
porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Ló tinha seus gostos. Eu gosto daquele canal. Mas Ló, aquele canal, eu gosto de me sentir com medo. Eu gosto de saber os números negativos. Eu gosto. Mas Ló, eu gosto de pecar. Eu gosto daquilo. Eu gosto da acessibilidade. Eu gosto da concupiscência. Eu gosto. Mas Ló, não dá. Eu tenho que ser fé, tem que ser santidade. O Ló, eu já me instalei aqui. Ló se instalou e começaram a brigar. Os pastores começaram a brigar. Versículo 7, houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E Abraão disse: não haja pleito entre mim e ti, vamos nos separar? E Ló, então, conversa com Abraão, e Abraão disse: tu vais para a direita, eu vou para a esquerda, se tu vais para a esquerda, eu vou para a direita. Versículo 11, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e que dava para Sodoma e Gomorra. Depois você vê Ló morando em Sodoma e Gomorra. Versículo 14, somente depois que Ló foi embora, somente depois que Ló foi embora, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: agora sim, Abraão, levanta agora os teus olhos. Mas esse não é o ponto que eu quero falar. Esse só o que eu quero falar é no versículo 17 e 18. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre. Os carvalhais de Manre se tornou na casa de Abraão. Mas Abraão só poderia morar nos carvalhais de Manre depois dele se separar de Ló. Carvalhais de Manre. Manre, a palavra Manre significa grandeza, gordura. Sabe aquela carne gorda, gostosa? Você que gosta de churrasco, aquela carne é o Manre. E Abraão só pôde habitar nos carvalhais de Manre depois que ele fez essa separação na sua vida. O que você precisa separar na sua vida? O que você precisa entregar e dizer: eu não quero mais você, porque a minha vida cristã, Deus está me chamando para sair da arca, Deus está me chamando para eu ter um novo tempo na minha vida, para abençoar, para ser luz. Mas eu não posso continuar com o sistema antigo do mundo. O sistema antigo, o pensamento antigo, foi que Deus limpou. Deus trouxe o seu juízo ao dilúvio exatamente para não se repetir. Deus trouxe a nossa pandemia, essa pandemia, para a gente fazer uma avaliação na sua vida. E você então modificar situações, pensamentos, atitudes, amizades, palavras. Você modificar posturas. Agora você precisa ter uma separação, porque Manre aguarda para você. Você não consegue enxergar que existe carvalhais de Manre, porque você ainda está com um Lózinho lá, grudado, dizendo glória a Deus, e Ló do lado, glória a Deus. Quando você se desfizer daquilo que desagrada a Deus, que aquilo que Deus não pediu para você, Deus não estabeleceu sobre você, Deus não planejou sobre você, e você diz assim: ó, porque a partir de hoje eu não quero mais Ló na minha vida. Ló, vai para lá que eu para cá, e de repente, Ló, agora sim que você Abraão, agora sim que você se desfez de Ló. Levanta os teus olhos, olha, levanta os teus olhos. Talvez a tua empresa precisa de uma desfeita de Ló, e só depois disso você pode levantar os teus olhos. Olha, levanta os teus olhos, que tem carvalhais de Manre para você morar. Os carvalhais de Manre era o top dos tops da época, o bairro chique. Abraão foi morar lá. Gênesis capítulo 18. Agora sim, terminando a introdução da mensagem.
Gênesis capítulo 18, versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo. Usa este momento para transmitir aquilo que está no teu coração para cada um de nós de forma individual. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre. Isto só poderia ter acontecido depois que Abraão se desfez de Ló. Estando Abraão assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, levantou os olhos. Essa era uma prática que ele aprendeu com o próprio Deus. Abraão, já que Ló foi embora, levanta os teus olhos. Às vezes nós esquecemos de levantar os olhos, porque o que vemos embaixo, o que vemos ao nosso redor, tira a esperança, coloca dúvidas, coloca contra a parede. Será que isso vai acontecer contra mim, contra os meus filhos? Será que eu vou sofrer também dessa forma? Levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos. Abraão estava sentado no calor do dia. Esta era uma prática patriarcal de justiça. As tendas eram instaladas no deserto e durante o dia o calor era insuportável. Logo, os viajantes que passavam, eles poderiam ter acesso a qualquer tenda, e aquela tenda, por obrigação de justiça, é cultural, uma cultura. Assim como você gosta de oferecer um cafezinho, a cultura patriarcal, a pessoa oferece sombra e descanso durante o calor do dia. E estava lá Abraão, esperando, olhando, estava lá. E de repente ele levanta os olhos. O que Deus tinha me pedido lá em Gênesis 13? Sim, levantar os olhos. Opa! Quando ele levanta os olhos, eis 3 homens em pé junto a ele. A palavra homens, no texto original, no hebraico, é a palavra Enosh. Enosh, que comumente é traduzido como Enos. Lá temos um texto, no início, nos capítulos anteriores, em que Adão e Eva, depois da morte de Abel, tiveram outro filho chamado Sete. E Sete teve um filho chamado Enosh. Esse é o nome original, Enosh. Em português seria Enos. E este Enosh, disse o texto, e foi a partir dali que começaram a invocar o nome de Deus. Enosh significa homem, mas a primeira vez que você vê a palavra Enosh é quando vai nomear o filho de Sete, porque naquele momento começaram a invocar o nome de Deus. Com o tempo, os filhos de Deus que estavam invocando se corromperam. Foi quando Deus, em capítulo 6, no verso 4, disse: e então os homens, os Enosh, eles, os renomados, começaram a se corromper. Então aqueles que invocavam o nome de Deus
não estavam mais invocando o nome de Deus, estavam se contaminando por aquilo que o mundo dava, o mundo oferecia. E quando Deus aparece com Abraão, ele aparece não em formato de anjo, não em formato de varão, a palavra é ish em hebraico, a palavra homem, varão. Ele aparece em formato de Enosh, dizendo assim, significando assim: e viu Abraão 3 anos. Abraão, eu quero te mostrar como originalmente deve ser a tua vida e o teu ministério. Um homem que invoca o nome de Deus. Deus apareceu no formato de invocador, os que invocam a Deus. Salmo capítulo 91. Salmo 91. Versículo 14 e 16 diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Por quê? Por quê? Porque conhece o meu nome. Versículo 15: ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Mas como diz o final do versículo 14, porque conhece o meu. Não tem como você ter esperança se você não conhece o nome de Deus. Deus lhe apareceu em formato dos invocadores do nome. Porque Deus está lembrando a Abraão: Abraão, você quer que eu te livre? Você quer que eu te ponha a salvo no meio de uma pandemia? Você quer que quando você me invoque, eu te responda? Você quer que na angústia eu esteja contigo? Você quer que te livre e te glorifique? Você quer que eu te dê muita vida? Você quer que eu te mostre a minha salvação? Conheça o meu nome. Como que você vai chamar a Deus se você não sabe o nome dele? Deus tem que ser chamado. Mas como, se nós não conhecemos o nome? O nome. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Lhe dará à luz um filho, e lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Voltando para Gênesis capítulo 18. Apareceu o Senhor nos carvalhais de Manre. Estando ele assentado na porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, levantou os olhos. Eis 3 Enosh estavam de pé junto a ele. Falem comigo, junto a ele. Mas este junto a ele era o perto o suficiente para ele enxergar com os olhos levantados, mas distante o suficiente para provocar em Abraão sair correndo atrás deles. Ou seja, Deus não se ele apareceu do lado, aqui na frente. Imaginemos.
E Abraão estava sentado no calor do dia, levantou os olhos. Você é Abraão, tá? Levantou os olhos e de repente viu. Oi, Abraão. De longinho, meio que escondidinho, mas Abraão enxergou. Perto o suficiente para você saber que Deus está lá. Longe o suficiente para te provocar a sair correndo nos seus braços. Deus aparece a você, mas Ele não faz o teu trabalho. Deus aparece a você, talvez Deus te acorda. Talvez Deus te diz, oi! Aquele barulho no ventilador, aquela goteira, aquele barulho na janela, aquele cachorro latindo, aquela música do vizinho, aqueles gritos. Deus se aparece para se encontrar contigo, mas não na tua frente. Por quê? Porque Deus quer que você corra. E correu da porta da tenda ao seu encontro. É correr. Correr uma distância, tem que ser corrido, uma distância. Assim como o pai do filho pródigo, vendo o filho de longe, o enxergou de longe, foi ao seu encontro. Mas puxa, você tem que vir. O pai do filho pródigo não foi atrás dele e estava lá no cantinho, nas esquinas, olhando, vigiando. Não. Você que foi, você tem que experimentar isso. Mas a porta vai estar sempre aberta. Mas se você quiser voltar, você tem que vir. Deus não muda a sua posição, Deus não muda o seu lugar. A palavra fiel, Deus é fiel, significa fidelidade. Fidelidade significa Deus não se mexe de lugar. Se você desligar todas as luzes e ninguém se mexer, na tua mente você pode andar. Alguém pode se levantar tranquilamente e ir para o banheiro, porque sabe, está tudo no mesmo lugar, então não vai bater. No meio das trevas, a fidelidade de Deus se manifesta, diz a palavra, de misericórdia vem amanhecer, e a minha fidelidade há um anoitecer. Deus não se move de lugar, mas você tem que estar lá, você tem que ver, você tem que levantar os olhos. Às vezes não dá muito para ver Deus, porque nós estamos ocupados pensando em outras coisas. Levanta os olhos e Deus vai estar lá. Mas quando você enxerga a Deus, existe algo que você tem que fazer, porque Deus se aproxima. Quando Deus se aproxima de forma distante, mas perto o suficiente para você enxergar, Deus não está simplesmente vigiando você. Deus quer que você vá até Ele. Deus está dizendo, vai. Eu não estou te pedindo para você vir. Só estou dizendo oi. Sabe quando quem é casado aqui, sabe? A esposa dá aquele olharzinho. Grrr. Você sabe então que apareceu. Mas agora você tem que ir atrás. Grrr. Deus aparece. Oi. E aí? Aí você de longe. E aí, Deus? Tudo bom? E continua sentado. Deus aparece a você no meio da madrugada. E você diz, oh Deus, repreendo essa insônia. Repreendo
esse diabo não está me deixando dormir. Deus está, então, intensifica. Deus coloca 3 cachorros agora para latir. E você fica, eu tenho que trabalhar amanhã cedo. E o Espírito Santo lá, oi? E aí? Deus aparece, ele corre. Quando corre ao seu encontro, diz a Bíblia no final do versículo 2, inclinou-se à terra. A palavra inclinou-se é a palavra que também é a primeira vez que ela aparece na Bíblia. Noé, ele traz a primeira vez a palavra altar. Abraão traz a primeira vez a palavra inclinar-se para a adoração. Inclinou-se à terra na postura de adoração, de inclinação. Porque uma coisa é adorar com as mãos levantadas, outra coisa é adorar de inclinação. Esta postura de inclinação é uma postura de que você está rendido. Você está completamente submetido a isso. Você está agora rendido àquilo que você está adorando, inclinando-se. Isso tem controle sobre mim, isso tem domínio sobre mim. Abraão, ele está nos ensinando uma forma de adoração, em que Deus, ele precisa ser o nosso Senhor, e você precisa se inclinar dizendo: Deus, seja feita a tua vontade nesta pandemia. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Quais são as estratégias e planejamentos que onde você me precisa? Em que lugar da batalha você me precisa? Você me precisa talvez no canto da minha casa com medo? Ou você me precisa sendo luz para a minha comunidade? Você me precisa sendo luz no meio das trevas? Como que eu posso abençoar? Como que eu posso ser igreja? Deus vai te ensinar o que você deve fazer, mas porque você está rendido, você está submetido a Ele. Deus, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu tenho que me cuidar, né? Como diz o pastor Alex, mas a gente não lê e fala sempre sobre a morte não é lucro. Mas quando chega de verdade, então, era de mentira? Era fé de mentira? Nós estamos em uma bolha de alegria. O lockdown é ruim? É ruim. O coronavírus é ruim? É ruim. Mas há liberdade para fazer isto aqui. Você consegue sair na rua com a Bíblia na mão e gritar glória a Deus, ninguém vai te matar. O Brasil vive numa bolha de alegria, porque isso não é o que acontece na maior parte do mundo. E se os nossos governantes mudam e começam a perseguir a igreja, isso trará um avivamento, porque eliminará conceitos de cristianismo falso, de palco, de microfone, e o cristianismo será genuíno na rua, no coração. Só que você tem 2 opções: ou você é crente genuíno agora, ou você será na dor. Mas para isso Deus precisa de você e de mim, para sermos luz no meio das trevas, sermos luz. De que serve você ser luz somente aqui na igreja? Não estou conseguindo enxergar o que está escrito aqui, vou acender a minha luz. Mas já está a luz acesa. Essa luz aqui é patética. Por quê? Porque tem luz. Eu vou dar glória a Deus na igreja. Dê glória a Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Dê glória a Deus lá, junto com uma cesta básica, junto com alegria, junto com um projeto, junto com bênçãos de Deus no meio da nossa necessidade. Mas essas instruções você vai receber quando você se inclinar a Deus em rendição. Senhor, eu estou rendido à tua vontade. Versículo 3.
e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Versículo 4. Já estou terminando. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés. Recostai-vos debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Eu não estou entendendo. Eu não entendi. Abraão estava falando com quem? Com quem ele estava falando? Falei com Deus. Ele reconhece que é Deus. No versículo 3 diz: meu Adonai. Ele reconhece que é Deus. Ele reconhece Deus nas manifestações desses três homens. E ainda assim Abraão diz para ele, essa parte ela me deixa agoniado, me deixa inquieto. Deus, por favor, não vá embora. Eu vou trazer um pouco de água. Como que você vai dar de beber para aquele que é a fonte? Como? Eu vou lavar os teus pés. Como que você lava os pés? Se é Cristo quem lava os pés, se é Cristo que renova, que limpa. Cristo fez isso na ceia. É Deus que nos purifica, nos anima, nos fortalece. Como é que eu vou dizer para Deus: Deus, deixa eu te dar de beber, deixa eu dar água para você, deixa eu lavar os teus pés? Como? Não tem sentido. Abraão, ele está dizendo: trarei um bocado de pão. Como que você vai dar pão para aquele que é pão da vida? Imagina um pão de sal, aquele grandão, e de repente você pega um pedacinho de pão e diz: toma, vou te dar de comer. Não faz sentido. Eu vou numa cachoeira com um copo d'água e digo: cachoeira, deixa eu te dar água. Não faz sentido. Para que esforceis o vosso coração. Em outras palavras, é para animar você. Abraão está dizendo: Deus, deixa eu animar você. Quê? Como que você pode animar a Deus, se Deus é quem é o consolo em nossa vida? Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ainda que o angustiado esteja, Ele estará comigo. Como que eu vou falar com Deus? Deus, deixa eu animar o teu coração. Como que você vai dar água para quem é fonte? Como que você vai dar pão para quem é pão? Como que você vai lavar os pés para quem é Ele quem nos fortalece? E diz o texto: depois passareis adiante. Em outras palavras, continua a sua viagem. Porquanto por isto chegaste até o vosso servo. Em outras palavras, por isso que você apareceu aqui hoje. Abraão, ele está dizendo: Deus, deixa eu te reter comigo, e eu vou dar uma oferta para você, que é para isso que você veio. Só que não estou falando de dinheiro. Deixa eu te dar pão, deixa eu te dar água. Em nenhum momento Deus está pedindo para ele. Em nenhum momento. Tem vezes que Deus não pede para nós, mas você tem um exemplo com Abraão e com Noé, dizendo: Deus, chega aqui. No versículo
4. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-se debaixo desta árvore. Debaixo desta? As árvores eram a casa de Abraão. Ele morava nos carvalhais de Mamre. Os carvalhais de Mamre era algo que Deus tinha dado a ele depois de se separar de Ló. Mas agora era o descanso de Abraão. O descanso de Abraão, Abraão agora está oferecendo a Deus. Deus, vem aqui comigo. Vamos assistir uma Netflix juntos? Qual filme você quer ver, Deus? Deus, senta nessa rede comigo. Deita na rede comigo. Deus, vamos tomar um chimarrão junto? Não sei como é a cultura. Mas vamos tomar um chazinho, vamos tomar um cafezinho aqui junto. Você quer doce? Você quer açúcar ou adoçante? Não sei, Deus, talvez você queira ser fit. É meio que maluco o assunto. Mas a cruz é doideira para aqueles que não conhecem. Você trazer água para Deus. A água é símbolo da palavra. Você vai dar a palavra para Deus? Se Ele é a palavra, Ele é o verbo. Hello? Vocês que têm filhos, ou tiveram filhos pequenos, lembra daquela vez que você ensinou algo para o seu filho, de repente o seu filho não lembra que você ensinou para ele, e ele, filho, chega com você e diz assim: ô mãe, deixa eu te mostrar algo, e fala para você algo que foi você que ensinou, mas o filho diz assim: olha só o que eu aprendi, isto e isto. O que você diz na hora? Ai, meu amor. Às vezes falamos, foi eu que te ensinei. Mas normalmente, é mesmo, filho. O que mais? O que aconteceu? E aí? Olha essa flor que eu aprendi a fazer. Mas você que ensinou para ela desde criança. Olha só, pai, eu só comecei a mexer aqui na internet. E você diz assim: o que mais? Fala mais. Me mostra. O que mais você pode fazer com isso? Às vezes os filhos falam no videogame, negócio, aí você diz: o que mais, filho? Onde que passa essa fase? Como mata esse cara? O que está rolando aí? Aí vem a tua filha e te dá um chazinho de mentirinha. Ela coloca bolinhas lá dentro e te diz: papai, bebe, eu fiz para você. Aí você pega. Que gostoso. Como que você se sente naquele momento? Você pai naquele momento. Filha, coloca açúcar. Aí vem depois ela com um pratinho com hambúrguer de papel, de não sei o que, uma invenção. Ela pegou, papai, hambúrguer. Aí você pega. Quando é muito pequeno, a criança diz assim: mas ainda está na sua mão. Mas é aquele momento em que você fala para Deus: Deus, senta aqui, deixa eu te dar a água, deixa eu te dar uma palavra, deixa eu te dar uma palavra para Deus. Esse é aquilo que eu quero falar para vocês hoje. Você estaria disposto a dar uma palavra para Deus? Você estaria disposto a dar pão para Deus, para o próprio Deus? Deus, vou sentar aqui contigo. Olha só, tem um negócio aqui. Eu descobri lá em Gênesis capítulo 6. Foi Deus que escreveu, gente. Foi Deus que falou. Mas aí você fala assim: eu descobri lá em Gênesis 6 que aí você começa a contar uns negócios que você aprendeu por aí, em algum lugar, em um vídeo, no YouTube, numa pregação, num seminário, no que for. Aí e Deus fala assim: o que mais? Fala mais. Oh, Deus, tem aquela palavra. Quando o salmista diz em Salmo 27:4, uma coisa eu peço ao Senhor e esta eu buscarei, que eu possa morar na presença de Deus todos os dias e inquirir. A palavra inquirir
é um relacionamento de aprendizado, de conversa. A presença de Deus é um momento de aprendizado e conversa. Eu, professor, aprendo muito dos meus alunos também. E eu estou para ensinar, mas eu aprendo muito com eles. No momento em que eu sento com Deus e eu digo: Deus, deixa eu ministrar uma palavra na sua vida. Isso aqui é de... Deus, deixa eu lavar os teus pés. Porque os teus pés, Deus, estão muito cansados. De quê? Das minhas tolices. De você correr atrás de mim, de você lutar por mim, de você me animar, de você me resgatar. Pensa num camarada que dá problema para você, só eu, Deus. Deixa eu lavar os teus pés. Deixa eu lavar os teus pés. Lavar os pés é descansar de um trabalho árduo, de uma caminhada árdua. Qual é a caminhada que Deus tem tido para com você? O que que você tem provocado de caminhar a Deus? Você tem cansado a Deus também. Deus não se cansa. Eu estou falando poeticamente. Lava os pés. Faz Ele descansar nas tuas árvores. Deus, esta é minha casa. Este é meu Shabat. Este é meu dia de descanso. Essa é minha família. Descansa comigo. Deus não pediu isso. Mas diz o versículo 5. Deus não pediu nada disso. Deus não pediu essa oferta. Mas diz assim: mas foi por isso que você veio. Deus só veio para isso. Oi? Só que Ele só vai dizer oi. Ele não vai pedir água, Ele não vai pedir pão, Ele não vai pedir. Ele só vai dizer oi. Cabe agora a você a iniciativa de correr até Ele e dizer: me espera aqui, eu vou preparar um pãozinho para você. Fique de pé comigo, por favor. Espírito Santo, nós queremos, se o grupo de louvor puder vir, nós queremos levantar um altar para você. Nós queremos levantar uma oferta para você. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando da minha vida. Senhor, você não pediu. Você não pediu, mas eu quero te dar. Você não pediu, Deus, mas eu quero te dar uma oferta, porque eu sei que uma oferta pode modificar uma geração. Uma oferta que Deus não pediu pode modificar os teus filhos, o futuro dos teus filhos. Uma oferta que Deus não pede, mas é a que Ele espera, que aconteceu com Abraão. Foi por isso que tu vieste aqui. Olha para mim. Deus está dizendo para vocês hoje: foi por isso que Deus trouxe vocês aqui, para que vocês tenham consciência de atitudes que Deus não pediu, mas o Espírito Santo já está ministrando na tua vida. O Espírito Santo já está falando para você. Ele está te dando uma dica. O Espírito Santo me ajuda.
de ti. De ti, menos de mim, menos de mim, mais de ti, de ti, menos de mim, menos de e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade.